Bom, primeiramente bom dia, né? Então, estou usando aqui desse vídeo como artifício para a gente acelerar essa questão do nosso conteúdo, que já está muito atrasado, por sinal, né? Então a gente parte para trabalhar o capítulo 2 de Geografia, que fala sobre comércio mundial. E aqui a gente vai fazer uma certa análise histórica, né, a respeito desse contexto, a respeito desse desdobramento, né, pode analisar também de uma maneira histórica, né, que foi então o surgimento desse comércio global, mundial, que a gente vê hoje, né. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito grande em se conseguir produtos, em se conseguir vários tipos de mercadorias, né, que muitas vezes nem são fabricadas aqui localmente, elas vêm, né, de fora, elas vêm de regiões aí bem afastadas do mundo e que a gente tem livre acesso, principalmente às vezes comprando pela internet, né. Só que é claro, para a gente chegar nesse atual nível de integração mundial, isso não foi de uma hora para outra, isso levou-se um tempo, né. Então nós temos aqui o seguinte, a gente vai começar, deixa eu só ampliar aqui para a gente poder falar um pouco, tá? 110. E aí a gente começa aqui falando a respeito da origem desse comércio mundial, como é que esse comércio surgiu. Então a gente, fazendo uma análise histórica, é necessário fazer isso para a gente poder entender, mesmo que seja uma aula de geografia, é que a gente venha a entender o seguinte, que esse comércio mundial, ele nasce, né, a gente pode dizer que inicialmente com as navegações ultramarinas. Mas lembrando, se a gente for fazer uma análise também histórica um pouco mais anteriormente, é impossível a gente falar de comércio na antiguidade sem falar de povos como, por exemplo, os fenícios, né, os cretenses, os cartagineses, né, que foram povos aí que se dedicaram muito a essa atividade comercial, né? E o comércio, a base do comércio principalmente é o que? Esse deslocamento de produtos que eu encontro em abundância em uma parte e, digamos assim, em falta, escasso em outra, né? Então essa constante troca de mercadorias, né, que em um lugar vai se dar de maneira abundante e em outro mais escasso, que é a dinâmica, que é o motor das atividades comerciais, né? Isso se desenvolveu principalmente durante a antiguidade, principalmente na orla do mar Mediterrâneo, onde os fenícios praticamente eram os senhores do comércio do Mediterrâneo na antiguidade. Lembrando que outros povos em menor grau, também como egípcios, né, e outras civilizações, também foram importantíssimas, né, para essa difusão dessa atividade comercial na antiguidade. Quando a gente remonta o período do século XV, do século XVI, quando surge a questão então de se achar uma rota alternativa para se chegar então no mar Mediterrâneo, né? E aí a gente vai fazer aqui uma análise, né, de que essas relações comerciais que se dão principalmente aí durante o século XV e XVI foram, digamos assim, aceleradas, foram catalisadas por esse processo de se achar uma rota alternativa. Inicialmente os estados modernos europeus estavam se formando. E aí a gente vê que Portugal, Espanha, França, Inglaterra saem nessa corrida ultramarina. São as grandes potências europeias e comerciais durante esse período, né? Então essa dinâmica comercial ela cresce, né? Lembrando que não é que não existia um comércio entre o Oriente e o Ocidente anteriormente às grandes navegações, né? Ou seja, antes aí do século XV. A questão é que essas rotas eram restritas, né? Elas ficavam sob controle de turcos otomanos, de venezianos, de genoveses, de florentinos, né? Então deveria se quebrar esse monopólio comercial dessas cidades italianas e principalmente aí após o fim
do Império Bizantino, complicou-se mais essa questão dessas rotas comerciais marítimas e terrestres com relação ao Oriente, né? Então, nessa mesma época aqui, a gente vai ver que novos mercados são abertos, como por exemplo as Américas. As Américas, que antes existiam sociedades até desenvolvidas nas Américas, sociedades pré-colombianas, como incas, maias e astecas, que também desenvolviam comércio com essas regiões vizinhas, adjacentes a esses grandes impérios, né, que existiam aqui nas Américas. Então, é importante entender que essa dinâmica comercial ela vai se dando cada vez mais em escala global a partir do século XV, né? Então, desculpa aí que eu estou um pouco gripado e enfim. Então, essa dinâmica comercial também acaba integrando as Américas nesse período, né? Aí do século XV e XVI, com todo o processo de colonização, né, que a gente já sabe, foi também extremamente nocivo para esses povos pré-colombianos. Então, a pergunta é, já que a gente entendeu um pouco desse comércio que se desenvolveu na antiguidade, que se desenvolveu principalmente no século XV e XVI por diante, afinal de contas, quando esse comércio ele se torna global? Ou seja, alguns consideram que esse comércio global ele passa a existir principalmente aí durante o governo de Gengis Khan, né? Durante o grande império mongol, durante o século XIII, onde vastas regiões do Oriente Médio, da Ásia, da Europa foram ocupadas, né? Ficaram sob o controle desse grande império, onde tinha Gengis Khan, né, como o grande líder, né? E aí essa dinâmica comercial foi favorecida principalmente por essas linhas de transporte, de comunicação, né, comércio de bens, enfim, que deu uma dinâmica completamente nova para esse império, né? Então, pelo fato de se abarcar vastas regiões de vários continentes, a gente tem então Gengis Khan como sendo aí o precursor desse comércio global. É evidente que nada na escala do que a gente tem hoje, né? Mas a gente pode dizer que seria o precursor desse império, ou desculpa, desse comércio global, né? Ou seja, com essas rotas comerciais, né? Posteriormente aí também servindo para comerciantes europeus, servindo para comerciantes árabes, muçulmanos, né? Enfim, durante o processo de expansão do Islã, que aí acredito que vocês já tenham trabalhado isso no segundo ano, certamente sim, né? Então, é a partir então do século XV que esse comércio ele vai se tornando mais global, ou seja, essa interação entre culturas diferentes, povos diferentes, né, entre o Oriente e o Ocidente vai se dando, né? A partir desse momento a gente vai vendo, né, essa característica aí de comércio global. Então, a partir desse momento, como a gente falou, com Portugal e Espanha sendo os primeiros estados a se formarem na Europa, né, eles saem na dianteira desse processo de expansão marítimo-comercial, né? Lembrando que não foi somente Portugal e Espanha, posteriormente países como Inglaterra, como França saem nesse processo também de integração, né? A partir também do século XIX, após a Revolução Industrial, a gente vai ver então o surgimento de fato de uma economia mais globalizante, né? Onde a Europa praticamente ela está industrializada, saturada de mercadorias e precisa, digamos assim, de uma válvula de escape para essa superprodução. Daí começa o processo então de colonização, né, da África, da Ásia, que se deu durante o século XIX e até grande parte do século XX, né, quando começa o processo de descolonização. Então, a partir desse momento, o comércio, o capital, ele passa a se dar de uma maneira mais livre, mais aberta, né? Mas ainda existe uma discrepância entre países ricos e pobres, né? Principalmente aí nesse período onde começava a nações africanas e asiáticas a se descolonizarem,
né, nesse período aí da segunda metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, né. E aí a gente fala também, quando se fala sobre comércio mundial, é importante citar também uma questão referente à chamada Divisão Internacional do Trabalho, ou a sigla chamada DIT, né. A Divisão Internacional do Trabalho, ou a DIT, está relacionada principalmente a essa divisão do trabalho que se dá a nível internacional, do comércio internacional. Por exemplo, se a gente for pegar a divisão do trabalho durante o século XV e XVI, o que nós vamos encontrar? Existiam então as metrópoles e as colônias, principalmente aqui nas Américas, né? Onde a metrópole vendia para a colônia produtos manufaturados e a colônia exportava matéria-prima. Hoje em dia, a gente tem uma divisão do trabalho, né, que se baseia principalmente entre os países industrializados, né, ou hiperindustrializados, países centrais, e os países então que são considerados em desenvolvimento. Entre eles inclui-se o Brasil, né? Grande parte, por exemplo, de países como o Brasil exporta ainda produtos de baixo valor agregado, né, como minério de ferro, né, produtos ainda em estado bruto, e compra produtos de alta tecnologia, né, como por exemplo tratores, automóveis, ou então produtos farmacêuticos, né? Então essa divisão internacional do trabalho ela continua pendendo, né, a balança principalmente para essas nações desenvolvidas, né? Existe ainda uma discrepância entre o geramento de riquezas em escala internacional, principalmente, né? Então, principalmente quando durante a década de 70 e 80 surge esse modelo neoliberal, que nós já falamos anteriormente, né, onde se argumenta que esses problemas, né, gerados aí por essas desigualdades sociais, enfim, ela deve ser resolvida através das leis de mercado, né, onde o Estado não deve interferir na economia e que essas leis de mercado dão oportunidade a todos, né. É uma forma então de gerir essa discrepância, né, que há entre ricos e pobres. Porém, a gente sabe que isso na prática não se aplica, né? Ou seja, o mercado ele não é imparcial, pelo contrário, ele é parcial, né? Ele tem os seus senhores. Então, essa lógica neoliberal, na teoria, ela é muito bonita, mas na prática a gente sabe que ela não se aplica, pelo contrário, né? Ela agrava essas relações de desigualdade social, não as, digamos assim, minimiza, né? Então, falando aqui sobre o comércio mundial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, essas relações entre nações, entre estados, se davam de maneira bilateral, né? Ou seja, um estado negociava com o outro, acordos econômicos, né? E assim por diante. Agora, a partir aí da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem então o surgimento de um comércio mais globalizante, de um comércio mais dinâmico, onde essas relações elas não se dão mais de maneira tão bilateral, mas principalmente de uma maneira multilateral, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a partir da Segunda Guerra Mundial a gente percebe que há um fenômeno de formação de blocos econômicos, né? E que essa formação de blocos econômicos ela é importante também para mim entender o seguinte, né? Que a partir desse momento países, né, passam a unir forças economicamente falando para que se tornem de mais fácil acesso a matérias-primas, a ter uma força muito mais forte em relação a questão, por exemplo, de barganhar mercadorias, né? Ou seja, é aquela velha história, né, que juntos, né, somos fortes, né, separados nós somos mais fracos. Então, seguindo essa lógica, né, é que os países começam principalmente a se unir, a se aglutinar em blocos econômicos. Como a gente tem a União Europeia, que é o maior bloco econômico do mundo, mais bem estruturado, né, onde inclusive tem uma moeda comum, que é o próprio euro, né. A gente tem também outros blocos econômicos, como o Mercosul, como o NAFTA, né, outros blocos na região do Pacífico. Então, tudo isso é importante para a gente entender, né, essas relações
do comércio, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, aonde agora se prioriza um comércio mais dinâmico, mais totalizante, mais globalizante, um comércio mais livre, né? Onde se prega principalmente a livre circulação de mercadorias, né? E até certo ponto de pessoas também, né? Como é uma das bases da própria União Europeia. Inclusive a gente vai falar isso para frente quando estiver falando sobre blocos econômicos. Então, o que a gente pode falar aqui também? Que após então a Segunda Guerra Mundial, surgem acordos de livre comércio, acordos que tentam tornar essa lógica bilateral comercial, que vem desde o século XV, na época com as suas colônias e metrópoles, né? Essa relação agora que se dá principalmente entre blocos, entre grupos de estados e assim por diante. Então, é nesse momento aqui que a gente vê o surgimento das bases do chamado livre comércio, né? Se bem que esse próprio termo ele pode ser meio que questionado, né, em relação às suas se de fato no mercado global isso se dá de uma maneira plural, né, de uma maneira digamos assim, de fato verdadeira, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, surge então um acordo chamado GATT, né? O GATT nada mais é do que um acordo, né, que seria um acordo temporário, até o surgimento da chamada OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. O GATT, na verdade, ele é um acordo amplo, né, que trabalha principalmente aí para acabar com o protecionismo de várias nações, né, para que criasse regras, né, nesse comércio mundial e principalmente diminuísse as barreiras comerciais para facilitar esse comércio, dando igualdade, né, de acesso, principalmente a mercados de países, né, em várias partes do mundo. Então, daí surge o GATT, né, esse acordo aí que é criado logo após a Segunda Guerra Mundial. Porém, por várias questões, como por exemplo, a gente viu que após a Segunda Guerra Mundial o mundo ele estava repartido, dividido entre blocos econômicos, né? Então, dentro desse contexto entre capitalismo e socialismo, não havia, digamos assim, uma conjuntura, não havia uma condição para a criação de um mercado global de fato, né? Então, isso fez até com que a própria Organização Mundial do Comércio ela demorasse a vigorar, ela demorasse a existir. O GATT ele é praticamente de alguns anos, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, e a OMC, que é uma organização, não é um acordo, o GATT é simplesmente um acordo, né? Ela surge em 1994, ou seja, historicamente ela é bem recente, né? Então a gente tem aqui o surgimento dessas condições depois do fim da Guerra Fria para a formação então da OMC, né? Da Organização Mundial do Comércio. Então, por muito tempo, o GATT é que vigorou como um acordo que regulou essas relações de livre comércio, de comércio global, de livre acesso a mercadorias, né, em escala planetária. Porém, o que a gente pode também aqui falar um pouco é que a OMC, diferente do GATT, ela é uma organização. Ela tem ali o mesmo nível, o mesmo patamar de, por exemplo, o FMI, o Banco Mundial, né? E assim por diante. Ou seja, ela tem bases muito mais sólidas do que o GATT, né? Então o GATT ele passa a vigorar até o surgimento da OMC, né? Que se dá principalmente aí no ano de 1994. Então, nessas reuniões para debater problemas em relação ao comércio mundial, se dão várias rodadas. As chamadas rodadas, né, que vão recebendo o nome dos locais onde elas foram sediadas, trazem então vários tipos de pontos, de questões que são, digamos assim, importantes
para dinamizar, para democratizar esse comércio mundial. Entre eles, a gente teve a rodada do Uruguai, que se deu no ano de 86, na cidade então de Punta del Este, né, no Uruguai, onde várias medidas foram sendo tomadas, né, em relação a de fato tornar esse mercado mais livre, mais acessível, né, sem barreiras, né. Então, a rodada no Uruguai em 86 foi considerada uma das mais importantes da história, principalmente quando se trata de acordos comerciais, né? Principalmente porque ela traz pontos sensíveis, como por exemplo a exportação de gêneros agrícolas, né? Principalmente aí entre países que ainda têm a agricultura como sendo forte de suas economias, como o Brasil, como a Argentina, né, e outras nações, apesar de serem países com um certo grau de industrialização, mas ainda tem uma forte parcela, né, do setor econômico voltado para a questão agrícola. Então essas importações, principalmente aí de produtos agrícolas, a questão da discussão desses subsídios dados para os agricultores nos países ricos, né, que dificultam o acesso de mercado desses produtos agrícolas de países mais pobres, né, e em desenvolvimento, como o caso brasileiro, foi um dos problemas, né, discutidos principalmente na rodada do Uruguai em 86, né. Então, exatamente aí em 94 a gente tem o surgimento então da OMC, né. Mas a OMC ela tem vários problemas, porque por mais que ela seja uma organização que inclui grande parte dos países, que ela inclui grande parte aí das nações, que ela tenta regular e gerir esse comércio mundial de uma maneira mais livre, né, sem necessariamente servir aos interesses das grandes nações do planeta, mas ela esbarra principalmente porque ela tem uma questão de que ainda no mercado global o que vale ainda é o poder econômico. Então as grandes multinacionais, as grandes corporações, elas acabam tendo uma parcela aí significativa desse mercado global, né, e faz com que ele impõe seus interesses em várias partes do mundo. Então muitas vezes países em desenvolvimento, países mais pobres, eles têm eles acabam cedendo ou afrouxando, né, com relação a esses interesses, não necessariamente dos países mais poderosos, mais ricos do planeta, mas das grandes corporações internacionais, né, que acabam, digamos assim, sendo um problema, principalmente aí para esse comércio mais livre, mais democrático, mais globalizante, né? Enfim, então a própria OMC, né, ela tem uma estrutura simples. Eu não vou ler essa parte aqui para falar da estrutura da OMC. Na página 32 do material de vocês de geografia, tem aí de como essa OMC, essa Organização Mundial do Comércio, ela se estrutura, né? É uma estrutura até certo ponto bem simplista, né? Bem simples, onde mostra aqui na página 32, essa que a gente está vendo aqui no vídeo, né? Como essa OMC se estrutura, como ela, digamos assim, integra novos membros para fazer parte da OMC. Você deve ter uma votação onde 2/3 desses membros têm que aceitar a integração de outro membro para que ele possa ser efetivado como membro da OMC, e assim por diante. Aqui mostra mais ou menos a estrutura. Peço que vocês peguem aí o material de vocês na página 32 e leiam essa parte. São exatamente 2 parágrafos, mas é extremamente importante para a gente entender como essa Organização Mundial do Comércio ela funciona, como ela se organiza, como se dá essa base hierárquica dela, né? Então, mais do que eu pura e simplesmente falar aqui, né, é bom que vocês leiam esses 2 parágrafos, porque resume e exprime a ideia de como essa Organização Mundial do Comércio ela se estrutura, né? Então é importante para o entendimento de vocês, haja visto que isso também é um conteúdo que a gente vai inserir na nossa prova.
Então, vamos ver o que a gente pode falar aqui também, né? Aqui trata de algumas outras questões também muito importantes, que falando aqui a respeito de que houve a chamada rodada de Doha, né, que se desenvolveu principalmente para discutir essa relação que, a nível do comércio internacional, essa divisão internacional do trabalho, mesmo com a OMC tentando tornar esse mercado global mais democrático, mais livre, né, esse tipo de objetivo ele acabou não acontecendo de fato. Por quê? Porque aqui a gente tem o seguinte: nós temos então o surgimento, querendo ou não, de países ricos e países pobres, de países fortes e de países fracos, né, dentro do contexto do comércio mundial. Então a partir da chamada rodada de Doha, né, que ela foi, digamos assim, um fato importante nessa relação de comércio mundial, porque ela toca na ferida, ela traz esses pontos que não foram discutidos, são pontos como se fossem assim, tabus a serem discutidos no comércio mundial, né? Como, por exemplo, países, né, agrícolas, sejam eles países mais pobres, como por exemplo o Zimbábue, na África, ou um Brasil, né, que é um grande produtor e exportador mundial de produtos agrícolas, né, digamos assim, trazerem para a discussão a questão, por exemplo, dos subsídios que os governos de países ricos dão aos seus agricultores, né? Ou seja, isso é uma forma de burla, querendo ou não, as regras desse comércio mais livre que a OMC tanto prega, né? Então, a partir desse momento, a gente tem o quê? Que a rodada de Doha ela foi importante nesse sentido, ela marca a presença, ela é um ponto histórico, né, em se chamar para essas discussões, digamos assim, que são fundamentais para você de fato ter um livre comércio no contexto mundial. Porém, ela é considerada um grande fracasso, principalmente porque esses pontos abordados jamais eles foram, digamos assim, de fato cedidos, de fato entendidos no contexto mundial. E aí a gente tem que esse processo de globalização, esse processo aqui da chamada rodada de Doha, né, ela acaba se tendo fracasso porque esse comércio mundial globalizado, né, mais amplo, mais livre, sem barreiras, sem restrições, ele acaba de fato não se implementando na prática, né? Fica muito no plano do discurso, muito no plano da falácia, né? Mas que se sabe que isso não se dá de uma maneira ampla nem generalizada. Então, aqui tem um outro ponto também que o material traz, que necessariamente eu acho que não cabe a gente excluir da nossa discussão, que é o processo, por exemplo, do surgimento de bilionários, né? Por quê? No mercado global, principalmente no mercado financeiro, onde tem bancos, bolsa de valores, fundos de investimento, corretoras, né? Esses recursos eles acabam se tornando, com o passar do tempo, muito volátil. Às vezes o que acontece, um país como o Brasil, ele aceita esse dinheiro vindo de fora, né? Só que para ele ficar aqui, o Brasil concede a esse dinheiro altos juros, ou seja, a pessoa que investe aqui acaba tendo uma alta rentabilidade. Porém, esse dinheiro, ele é um dinheiro que ele não gera, por exemplo, desenvolvimento. Ele não é, por exemplo, investido em estradas, pontes, em escolas, em indústrias, né? Ele é um dinheiro que fica mais no plano bancário, no plano financeiro, né, econômico. E exatamente esse dinheiro que a gente chama de capital especulativo, que quando o país começa a dar um problema, crise, ele capa o gato, né, falando numa linguagem mais popular. Ou seja, ele vai para uma outra área do mundo onde ele possa ter uma alta rentabilidade em curtos períodos, né?
Ou seja, isso é um dos principais problemas desse chamado capital especulativo. Então, crises econômicas que tiveram no México, no sudeste da Ásia, na Rússia, no Brasil, na Argentina, né, tornaram esses países aí muito mais vulneráveis a esse dinheiro volátil, né, que não gera necessariamente riqueza, o famoso capital especulativo, né. Então, essas questões agravam ainda mais a situação econômica desses países, né, acabam agravando esse fosso que há entre esses países ricos e pobres, e assim por diante, né. Bom, então eu vou deixar depois aí no chat para vocês alguns links também, né, para ajudar aí, links mais curtos do que o texto para ajudar nesse entendimento, né, ou seja, mais sintéticos em relação a gente falar um pouquinho a respeito desse contexto do comércio mundial, tá bom? Então, por hoje a gente vai encerrando aqui esse vídeo. Lembrando que esse vídeo é simplesmente um artifício para a gente facilitar aí nosso conteúdo que já está bem atrasado, tá? Então, grande abraço e até aí o nosso próximo encontro em nossas aulas presenciais, tá bom? Tchau, tchau, abraço e até a próxima.